Oiê pessoal, eu sou a Júlia do blog Entre Ponto e Vírgula e eu trouxe aqui o meu namorado Francisco para explicar a nossa história. Essa é maravilhosa. É você que vai explicar a nossa história. Eu tenho uma mente ligando. É a amante, Juliana. Oi pai. Então, por onde começar? A gente se conheceu, a gente não se conheceu, na verdade, no primeiro ano, né? A gente estudava na mesma escola e eu só sabia quem ele era. Você sabia quem eu era no primeiro ano? A gente sabia quem o outro era só, mas a gente não teve dava contato. show na escola, então eu conhecia já, famosa e tal. A gente só se conheceu de verdade no terceiro ano, quando juntaram as turmas. E a gente virou muito amigo no terceiro ano. Desde o comecinho já, na verdade. Desde o comecinho do terceiro ano a gente já se aproximou bastante. Como que a gente ficou amigo? A gente ficou amigo zoando a cara um do outro. Teve essa fase aí da nossa vida, assim. Porque ocorreu uma coisa chamada sono durante a aula e a gente dormia. E aí a gente tirava foto um do outro, criava um meme e mandava no grupo da turma, no WhatsApp. Foi assim que a gente ficou amigo, zoando um ao outro. Verdade. Foi essa fase assim obscura. Obscura é maravilhoso. Mentira, eu usou ela até hoje, ela me usou também até hoje. Então, aí quando a gente se conheceu, eu namorava com outra pessoa. Amor. E aí, quando eu terminei com ele pegou e falou: eu não gostava do seu namoro porque ele te deixava assim. E eu gosto de te ver assim. E aí eu me apaixonei por ele. Aí a gente foi se aproximando, gostando cada vez mais um do outro. E aí... Mas eu fui gostando mais. mais ou menos, é porque eu tinha acabado de sair de namoro, né? Então é meio complicado. E aí eu fui pra Iowa no meio do ano e eu senti muita saudade dele. Eu passei um tempo fora, né? Aí quando eu voltei, a gente tava cada vez mais próximo ainda, só que aí eu decidi que eu não queria ter nada com ele ainda, porque eu estava num ano muito complicado por causa do vestibular e por causa do terceiro ano, eu não tinha tempo, então pra mim não adiantava nada namorar e não ter tempo pra namorar. E eu te dei uma cartinha muito estilosa naquela época. Ele me deu uma cartinha muito fofa dizendo que ele não tava dando a cartinha porque ele queria cadastrar o dedo no meu celular. Na verdade ele queria. E aí no final ele botou: se eu te amo, quero descobrir junto com você. Bonitinho, gente! E aí, além de eu não ter tempo pra namorar com ele por causa dos meus estudos, eu tinha o meu ex-namorado que continuava pegando no meu pé e enchendo meu saco, dizendo que ia bater em todo mundo que chegasse perto de mim. E eu não queria começar um relacionamento com outro ainda me perturbando, porque seria um problema pra nós dois, né? Essa pessoa pegando no meu pé. E aí eu queria dispensar ele de vez antes de, né, ter outro relacionamento com essa pessoa aqui. Isso tudo foi de maio, que foi maio mais ou menos, até agosto. No dia 30 de agosto eu fiz minha festa de aniversário, e aí eu convidei ele, obviamente. E aí minha mãe começou a surtar, dizendo que eu tinha que namorar com ele, que ele era o menino mais bonito da minha festa, que não sei o que lá. Ela fez muitas propagandas ao meu favor, na verdade. A minha mãe começou a se apaixonar por nós dois como casal. No final de semana seguinte, foi dia 7, foi aniversário de um amigo nosso. E aí, na verdade, naquela festa a gente não se falou muito. E aí... E no dia seguinte... Ela ficou dançando muito, eu não sou muito fã de dançar, então ela dançou pra caramba e ela gosta muito de dançar. Esses baldas nas festinhas. Ai, dancei muito na gente, nossa, não sabe o que de dança. No dia seguinte dessa festa, ele veio falar pra mim que ele gostava de mim. Sendo que, na semana anterior, ele tinha falado pra mim assim: não, que eu estou gostando de uma pessoa. Eu não sei o que eu faço. Eu, como boa amiga, o que eu falei? Conta pra essa pessoa, quem sabe, né? Mas foi um conselho bom, poxa. Foi um bom conselho. E aí eu falando isso, só que eu não sabia que era eu a pessoa, sabe? Ele falando que ele tinha escrito, porque a gente tinha uma professora que fazia tipo um diário com a gente escrevia o que a gente estava sentindo naquele caderno. E ele falou que ele escreveu naquele caderno que ele estava sentindo o coração dele dividido, que ele não sabia se ele queria começar uma coisa nova com alguém, que não sei o que uma pessoa tinha despertado sentimentos nele, que não sei o que. Aí eu fiquei assim, né? Quem será essa pessoa? Morrendo de ciúme. Quem será esta vaca? Imaginando quem era, né? Comecei a imaginar 1000 pessoas, menos eu. Imaginei todo mundo, menos eu. No dia seguinte, tipo, no domingo, ele veio falar comigo que ele gostava de mim, que era eu essa pessoa. Eu fiquei assim, Aí eu falei pra ele o mesmo que eu já tinha pensado para mim mesmo, mas não tinha falado pra ele, que era um ano difícil, que eu gostava dele, falei que eu gostava dele, mas que era um ano difícil, que não faria bem pra nós dois começar um relacionamento num ano como aquele. Aí naquela época eu escrevi um texto chamado Hora Errada. Falava que ele era o cara certo na hora errada. Muito Manu Gavassi isso, né? E mandou pra mim também.
também. Dia 20 de setembro, a gente foi no aniversário de uma amiga nossa. Meses muito badalados, né? Meu aniversário de quando eu também. E nesse aniversário a gente ficou meio distante, porque tava uma coisa meio estranha, assim, tipo, a gente se gostava, não podia estar junto. E a gente ficou meio distante, e aí eu comecei a sentir ciúme das pessoas que chegavam perto dele, né? Eu ficava meio assim, ai meu Deus, queria eu estar lá, né? Abraçado com ele e tal. E aí foi nessa festa que eu, tipo, eu toquei mais do que eu sentia por ele e falei pra ele. Quando eu cheguei em casa, eu falei pra ele que eu tava muito chateada com o que tinha acontecido, porque eu tava me sentindo mal de estar longe dele, blá, 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 blá. Mas eu achei aquilo meio desnecessário, assim, apesar de ter tocado meu coração, mas ela já tinha falado isso, entendeu? Que ela gostava de mim, mas que não ia poder ficar comigo. Ela foi e reforçou que ela gostava de mim, mas que ela não podia ficar comigo. Mas... E aí foi quando a gente decidiu que a gente ia se afastar, né? Porque essa coisa da gente querer estar junto, e, tipo, por ele a gente estaria junto, mas por mim não, por causa dessas coisas todas que eu já falei. E a gente se afastou, isso não durou nenhuma semana, a gente afastado. E aí no dia das crianças, que a gente fez uma... Não foi no dia das crianças, foi um pouco antes, a gente fez um dia do mico na escola, de todo mundo vestido de criança. Todo mundo meio agitado, você não teve aula, a gente ficou mais próximo de novo. E aí ele veio me oferecer um abraço, e eu aceitei. E foi aí que surgiu a minha foto preferida, que eu citei no vídeo de favoritos do mês, que ele tá me dando um beijinho e eu estou assim, vestida de criança. E ele com o boné pra trás, vestido de criança também. Essa correria assim, no fim do ano, né? O tempo passou, isso foi em outubro. E em novembro, finalzinho de novembro, a gente acabaram nossas aulas, né? E aí... Pra ela, tava de recuperação. E aí, nesse meio tempo, eu liguei pro meu ex e falei que era pra ele sumir de vez na minha vida, que, tipo, eu tava de saco cheio. E eu não tinha feito isso esse tempo todo porque, tipo, eu tenho um coração muito bom, entendeu? E ele chorava comigo no telefone. Então, nesse dia, eu chorei de coração duro. Eu chorei. Ele chorou e eu de coração duro no telefone, tipo, não. Não. E aí, realmente, foi quando tudo terminou. E a gente entrou de férias logo depois. E aí, nesse meio tempo, nada ocorreu. Ela me ensinou biologia, pra eu passar em biologia. Pra ele passar de ano. Fiquei com tanta saudade dele nesse tempo que a gente ficou sem aula. Não foi nem um mês que a gente ficou sem aula. Ah, mas pareceu muito mais. Pareceu muito mais. Por isso que, tipo, nesse meio tempo, eu arranjei um jeito de todo mundo ir pro cinema. Todo mundo, na verdade, só fomos 4 pessoas pro cinema pra gente poder se ver, né? Porque se eu ligasse pra ele, vamos no cinema, e você ia ficar meio... Né, vamos nos pegar. E não era isso ainda. Eu estava com muita saudade dele. Não era isso ainda, né? Nesse meio tempo foi aí que surgiu o apelido Top Sunday, que foi a primeira vez que a gente comeu Top Sunday juntos, que é o nosso sorvete preferido. Sem contar que quando a gente chegou no cinema, entendeu? Tinham 3 pessoas separando a gente. A gente queria sentar um do lado do outro, as pessoas sentaram no meio da gente. Aí ficou um numa ponta e outro na outra. E aí chegou a nossa colação de grau, nossa formatura, né? E na formatura a gente já tava, tipo, bem certo um do outro, né? De que a gente gostava um do outro, de que era isso que a gente queria. E a nossa colação foi muito triste, porque era, tipo, o fim de um ciclo, né? Todo mundo, tipo, chateado, mas ao mesmo tempo foi muito bonito, né? Eu fiz meu discurso me contendo pra não chorar e olhando pra ele, assim, na plateia, sentado na minha frente, assim, tipo... Se eu olhasse pra cima, lágrimas masculinas iam escorrer aqui. Lágrimas masculinas. Mas aí a gente foi pra festa e aí de novo eu dei a louca na pista de dança. Acabou de dançar de novo. E nada ocorreu porque eu estava na pista de dança, dançando que nem uma louca desvairada. E aí, nesse meio tempo, entre a nossa formatura e a nossa viagem de formatura, houve um dia em que a gente estava conversando e eu falei a seguinte frase pra ele. Quando eu digo que eu nunca deixei de gostar de pessoas que gostaram de mim, isso inclui você. E aí você falou assim... E desde que a gente começou a se aproximar, eu só gosto mais de você. Aí eu falei assim, e ainda assim você é das garçonetes loiras e das menininhas do outro colégio. E aí ele falou isso, aí ele falou, Júlia pode te surpreender? E aí eu falei, eu sei. E aí foi um momento que eu fiz assim, e eu fiquei muito nervosa. E aí, os passarinhos estão querendo a gente. O coração pulando. Foi, a gente ficou muito nervoso nesse dia. Que foi o momento que a gente concretizou, realmente vai acontecer em Jurerê, sabe? 5 dias depois disso, né? A gente foi viajar. Sem contar que 5 dias pareceram também 5 anos, né? A gente não aguentava mais, tipo assim, a gente queria se ver no dia seguinte, sabe, disso. A gente só foi ficar no 3º dia de viagem, né? Mas
No primeiro dia, tipo, ele, na viagem, na ida da viagem, a gente já foi deitado juntos, assim, no ônibus. E ele tava passando mal e eu cuidei dele, né? Dei comidinha, eu dei remedinho e na verdade ele foi dormir no avião e eu acordei ele. Ele tava dormindo, eu fui lá, tipo... Ela me deu um susto Ei, tem certeza que você não quer tomar remédio? na cadeira eu tava assim, ó. Tava bem. Ela ajoelhou do meu lado, ficou assim, ó. Oi. Foi muito engraçado, ele tomou muito susto. Pessoas passando olhando pra gente. Primeiro dia de viagem, a gente só foi pra uma boate, porque a gente chegou tarde lá. E aí quando eu fui me arrumar, ele pegou e falou assim, tenta ficar bonita. E aí quando eu desci, ele virou pra mim e falou assim, eu falei pra você ficar bonita, você desceu maravilhosa. Aí eu falei... E aí no segundo dia de viagem, a gente foi pro Beto Carreiro. A gente voltou cedo da boate, por causa do Beto Carreiro. E aí a gente foi pro Beto Carreiro, e lá no Beto Carreiro a gente já estava andando de mãos dadas para todo lado. E todo mundo já tava assumindo que a gente era um casal naquele dia. A gente deitou na grama, abraçado. É, temos fotos disso, eu vou jogar a foto ali. Nesse dia foi isso e nesse dia era aniversário da minha melhor amiga, Milena, e a gente fez uma festa surpresa pra ela no quarto. Então a gente não foi pra boate, a gente ficou deitado na cama, todo mundo assim, esparramado. E 5 pessoas, juntamos 3 camas. Não deu nada. No dia seguinte, fomos nós, no terceiro dia de viagem, a gente foi pra uma praia chamada Praia da Joaquina. Que é muito bonito. Que é muito bonita, realmente. Só que tava chovendo então, né? Foi. No seguinte, a gente foi andar na praia juntos, a gente jogou queimada, a gente jogou muitos jogos, né? Pique-bandeira. Bandeira. E aí, na volta da praia, ele pegou e me abraçou. Bichinho. E eu falei assim, tá ali as menininhas que você acha bonitas, que não sei o que, pra eu mexer com ele, né? Nem era ninguém que a gente conhecia. Aí ele pegou e falou assim, há um tempo atrás, eu parei de pensar nelas pra pensar em uma pessoa só. Quem será? Quem será? Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. A gente tava andando assim. E aí eu peguei, tipo... E só fiz assim, eu não soube o que falar. E aí A gente voltou o caminho todo. A gente voltou da o caminho praia, todo assim, abraçado. em silêncio quase. E a gente não tinha o que falar um pro outro, tipo, eu não sabia o que falar pra ele. E aí no ônibus, a gente deitou juntos, né? Aí foi quando eu deitei assim, ó. Aí eu tava deitada assim, e tipo, nem vendo o que ele tava fazendo. Assim, Eu ó, estava... com o celular aqui, assim. eu estava olhando pra lá. E aí ele estava procurando a mensagem que eu tinha mandado pra ele, falando que eu espião gostava mesmo. dele. E tava muito engraçado, porque eu não vi. E aí de repente ele me cutucou e falou, mostrou o celular assim e falou, isso aqui ainda é verdade? Aí eu falei, sempre foi. Aí o que você falou, moça, você lembra? Não. Olha só como ele é com as coisas, né? Eu não lembro. Ele pegou e falou assim, pronto. Bom, acabou a memória da coisa, mas voltamos. Vamos fazer ensinação primeiro. Volta pra encenação. Não era assim. E aí a gente tava assim, e aí ele falou, você lembra de quando você falou que você não queria que eu me arrependesse de nada nessa viagem? A única coisa que eu me arrependeria seria se eu não... A única coisa que eu me arrependeria seria se eu não aproveitasse ela com você. Aí eu só abracei ele e falei, não se arrependa. E aí ele pegou e falou, tá ficando impossível ficar assim com você sem querer te beijar. E aí o que eu fiz, amigo? E aí você virou pra mim. Eu fiz assim. E você lembra o que você falou? Não. Ele não lembra nada, é memória de peixe, entendeu? E aí ele falou assim, esse vai ser o momento que eu mais vou lembrar dessa viagem. Isso que você falou. Foi. E aí a partir daí foi só casalzinho para cima e para baixo. Já éramos um casal, né? E aí todo mundo já oficializou, né? A gente já estava junto no meio de todo mundo. E aí no dia 22, na madrugada, dia 21 pro dia 22, a gente tava juntinho. A gente tinha voltado da boate. Ele pegou e falou brincando de eu falei alguma coisa que eu tava cuidando dele na viagem. E ele pegou e falou, você quer ser minha mãe? Aí eu falei, mãe, garoto? O que você tá falando? Tipo, Não mãe? foi assim, não. Você falou assim, você quer ser Mãe, minha mãe? garoto. Aí eu falei, mãe, eu sou muito nova pra ser mãe. Ele falou, namorada, você quer ser? Aí eu falei, namorada, eu quero. A gente já tava namorando praticamente. Já. E desde então a gente se dá super bem, né, amor? A gente nunca teve nenhum problema com o nosso namoro. Nossos pais gostam muito do nosso namoro, graças a Deus. Verdade. E a gente nunca ficou sem se falar por briga, assim. A gente nunca brigou, A gente na nunca verdade. brigou. Nem discutiu, a gente não discute, porque nós somos muito maduros e civilizados. Então se tem alguma coisa incomodando... Principalmente da minha parte.
Então, se tem alguma coisa incomodando, a gente só fala e dá um jeito de mudá-la. É isso, acabou. Acabou não, que tá só começando. É isso, estamos fazendo 1 ano de namoro. Muito feliz. Deus que a gente tá junto, graças a Deus que a Joaquina existiu. A gente vai casar no Joaquina, anotem. Nós iremos casar no Joaquina. Se que a gente for milionário e puder levar nossa família pra lá, a gente vai casar lá. Alugar um jatinho e tudo mais. Obviamente, né, galera? E é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado. Deem um like, se inscrevam no canal, compartilhem o vídeo. Um super beijo. Até a próxima. Até a próxima. Pra te proteger, que o verão no seu sorriso nunca acabe.